Olá, pessoal, boa noite. A paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui juntinhos novamente. Tivemos um pequeno probleminha aqui, né? O Instagram nos derrubou, mas voltamos. Em nome de Jesus, agora vai dar certo. Esteja em oração aí, porque isso nunca aconteceu. E hoje simplesmente derrubaram a gente aqui, né? Mas, graças a Deus, vai dar tudo certo, eu creio. Então, você que tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Hoje nós temos um testemunho poderoso, né, da pastora Melry. Ela vai compartilhar um pouquinho, né, do testemunho dela com a gente. Eu tenho certeza que nós seremos muito edificados. Mas não deixem de se apresentar, né? Coloque aí de onde você tá ligadinho com a gente. Não sei se a galera da comunidade tá aqui com a gente, mas, né? Vão se apresentando aí. Ó, que bênção, pessoal de Minas. Glória a Deus. Que bênção, muito bom, gente. A gente vai... Eu quero compartilhar um salmo com vocês também rapidamente, pra gente não perder tempo. Ó, mais pessoas de Minas, São Paulo. São Paulo, geralmente a galera tá... Vocês viram, né, gente, que tá rolando votação para nós termos o nosso próximo encontro presencial. Então não deixe de fazer parte da votação, porque vai acontecer o nosso segundo encontro do Escolha Encontrar. Você pode fazer parte disso. Rio de Janeiro, mais um tanto de São Paulo. O pessoal de Minas hoje tem bastante gente, hein? Que bênção! Glória a Deus! Deixa eu só mandar aqui o convite para a pastora Melry, que daqui a pouco ela já vai entrar com a gente. E eu quero compartilhar com vocês, né? Nós vamos estar orando também, mas eu quero compartilhar com vocês um salmo que eu tenho certeza que o Senhor já vai começar falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Gente, não deixe de convidar mais um amigo, mais uma amiga, ou quem o Senhor colocar no seu coração. Envia esse aviãozinho que tá aí para chamar as pessoas para participarem desse momento. Ó, a pastora Melry já tá aqui com a gente, que vai trazer o testemunho hoje, mas não deixe de convidar mais um ou mais uma para fazer parte desse momento, que eu tenho certeza que nós seremos tremendamente edificados, em nome de Jesus. Vamos estar orando então. Aí eu já vou ler esse salmo para compartilhar com vocês e logo em seguida eu já chamo a Melry. Amém? Deus, muito obrigada, Senhor. Pai, eu quero colocar este momento nas suas mãos, Senhor. Eu quero colocar cada vida que aqui está, Deus. Quero colocar as nossas vidas diante do teu altar, a vida da pastora Melry também, Senhor. Deus, aqueles que vão ver essa live depois, aqueles que vão chegar no decorrer da live, Senhor. Pai, nós colocamos cada vida em tuas mãos, que o Senhor tome este lugar, Pai, que o Senhor tome cada lar, ó Pai, aqui representado, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus, tremendamente, Pai, e que nós possamos principalmente, Pai, ter as nossas mentes e pensamentos cativos aos teus pensamentos nesta hora, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para falar e derramar em nossas vidas, Pai. Assim eu oro, entrego tudo em tuas mãos. Espírito Santo, tenha liberdade. Tu és mais do que bem-vindo aqui. É o Senhor quem vai conduzir, quem vai direcionar tudo isso aqui. Então fique à vontade. Faça o que o Senhor quiser conosco nesta noite. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Rapidamente eu quero compartilhar com vocês o Salmo 118, 1, que diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então eu não sei o que você está passando, qual a sua situação no momento, mas somente agradeça. Só dê graças a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é rico em amor para com todos nós. Amém? Que Deus abençoe vocês. Já vou chamar aqui a pastora Melry, desculpa. Eu sempre troco aqui, mas deixa eu mandar aqui. Melry, você consegue me enviar a solicitação do convite que não tá aparecendo você aqui pra mim? Se for possível, que aí a gente já... Você enviando eu já aceito. Você consegue me enviar, por favor? A solicitação? Em
nós já vamos iniciar, né, dar continuidade. Você que é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E estejam abertos, gente, porque eu tenho certeza. Assim como o Senhor fala conosco em todas as lives, hoje não será diferente. Eu sei que Deus tem algo especial, porque, ó, pensa na luta hoje, no dia, em todo momento. E eu sei que é por causa dessa live aqui conosco. Vamos aguardar. Gente, orem, porque a conexão é causa. Olá! Glória a Deus. A paz, pastora Melly, seja muito bem-vinda. Amém, amém. Eu que agradeço esse convite maravilhoso, essa honra de estar com vocês aqui. Não precisa me chamar de pastora, Tá. eu não sou pastora, não. Eu sou uma missionária, né, com um chamado missionário do Senhor e venho para pregar o evangelho, mas não sou consagrada pastora, não, não. Sou uma irmã, como muitos do que estão aqui, e que Amém. disse sim para Deus para obedecê-lo. E nessa fase da minha vida, estou aqui com esse Ministério do Mulheres de Valor, obedecendo ao Senhor nesse chamado. E hoje vou compartilhar um pouquinho do meu testemunho com vocês. Glória a Deus. Nós que agradecemos por ter aceito, né, o nosso convite. Amém. Né? É uma bênção. Eu mesmo falo, né, que eu já vi alguns vídeos seus do canal lá do YouTube. Fui tremendamente edificada. Foi um Oh, bálsamo. E eu não ó tenho o coraçãozinho, ó o coraçãozinho. Amo, eu tenho que ter o coraçãozinho nas minhas lives, senão não tem graça. isso aí. Mas, Ai, ó, fique à Letícia. vontade para compartilhar, né, o seu testemunho, como eu tenho certeza que todos serão edificados. E o que o Senhor colocar no seu Amém. coração, né, Euri? Fique à vontade. Amém. Amém. Letícia, olha, mais uma vez eu quero agradecer. Nós temos aí algumas irmãs do Mulheres de Valor também participando com a gente hoje à noite. Boa noite para vocês, minhas seguidoras queridas, que eu amo do Mulheres de Valor. E para vocês que ainda não conhecem o nosso ministério, por meio aqui do Ministério Escolhi encontrar, né? Que tem escolhi esperar e esse escolhi encontrar. Que eu Isso. tô amando esse ministério, eu tô amando. E eu quero também, viu, Letícia, que você fale um pouco mais também aqui nessa live, porque as meninas que estão entrando aqui, muitas não conhecem, nunca ouviram falar. Né? Apesar que tem uma aqui que entrou aqui que ela é fruto aí do ministério de vocês, tá? Oh, que Ela, bênção! sim, nós vamos ter que conectar ela, a gente que entrou aqui. Glória a Então, Deus. vai casar agora, conheceu o abençoado aí, não escolhi encontrar. Que Então, bênção! sim, sim, sim. Se identifique aí, Amei! amada, se você quiser falar quem é. Mas tem testemunho já, viu? Tem testemunho, Oh, tá bom? gente, amo É a isso! Adelaine, amém. Mas enfim, então hoje eu vim aqui com o coração aberto para falar um pouquinho para vocês que ainda não me conhecem. Meu nome é Mary Patrice Heights, eu tenho esse nome todo espalhafatoso mesmo, mas sou brasileira, sou descendente de ingleses, né? E agora, cidadã, eu falo que eu tenho três cidadanias, né? Americana, brasileira e a cidadania dos céus, que é o Uau! lugar, né, o meu lugar preferido. Ainda vou conhecer, mas é o meu lugar preferido. E então, assim, hoje eu sou casada com William Heights, mãe do Isaac. Eu fui casar com 38, quase 39 anos de idade. Fui mãe, né, pela primeira vez aos 43 anos de idade. Meu marido também nunca tinha casado, e foi assim, tudo de primeira viagem aqui, né? Então, é uma história linda que o Senhor escreveu através, e tem escrito, né, na verdade, né? Até o final das nossas vidas, o Senhor vai escrevendo uma história linda, né? Então, nós estamos juntos há 8 anos? Oh, meu Deus! Acho que é 8 anos. Eu não sou boa com número. Quem aqui é o William, que é o bom nas contas, né? Mas nós estamos juntos aí, formando uma família linda, abençoada, e nem sempre foi assim, né? No sentido de que eu nunca imaginei na minha vida que eu viveria o que eu estou vivendo hoje, que é um casamento que eu sempre falo, esse é o meu slogan, né? Preparando corpo, mente e alma para viver um casamento feliz. Sim, casamento feliz existe sim. Não estou dizendo que não existe
provas, não estou dizendo que não existem situações em que vocês vão ter que passar como dentro de um casamento, não tem nada a ver com a felicidade que Deus dá dentro de um lar quando ele é formado e tem como base, sabe? Ter um relacionamento como base o Senhor Jesus. E aí sim eu posso dizer que há realmente casamento felizes, quando nós deixamos que o Senhor Jesus reine dentro desse lar, né? Os problemas virão, as dificuldades virão, os conflitos muitas vezes, né? Principalmente, né, pessoas, como no meu caso, culturas diferentes. Eu sou brasileira, meu marido é americano, mas tudo isso nós vamos vencendo no nosso dia a dia, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e não é nenhuma demagogia, não. Isso é verdade aqui dentro do nosso lar. Nós vivemos essa verdade, nós cremos nessa verdade, nós buscamos por essa verdade, sempre colocando o nosso casamento aos pés da cruz, em oração, em consagração. E é isso que nos faz nos unir, na verdade, muito mais, né? E quando eu digo que nem sempre foi assim, porque eu nunca imaginei na minha vida, em toda a história da minha vida, até os meus 38 anos, quando eu casei, que eu pudesse viver um casamento como eu vivo hoje. Né, Letícia? Eu tinha uma perspectiva sobre casamento que era absurdamente errado. E se você me perguntar, mas você é cristã? Você era. Sim, eu sempre fui, desde os meus 6 anos de idade, eu tenho servido ao Senhor. E mas eu tinha uma concepção enraizada dentro de mim de que casamento não era tão bom assim, não, né? Porque eu não vivi isso dentro do meu lar, né? Eu não vivi, não pude ver isso dentro do meu lar e muitas vezes não via também muito ao meu redor. Então eu cresci achando que era impossível alguém amar alguém de verdade. E um amor incondicional, ainda como a Bíblia nos ensina, parece algo impossível, não é verdade? E aí eu tinha assim, não, mas como que alguém vai me amar? Vai me amar assim pro resto da minha vida? Essa pessoa vai ficar comigo? Eu tinha isso, esse pensamento, que se você me perguntasse, eu não saberia nem expressar isso. Hoje eu vejo o quanto isso era uma coisa muito inconsciente minha, o Espírito Santo de Deus trouxe essa revelação, porque eu não expressava isso. Porém, eu agia dessa maneira. Eu agia de maneira que me fazia ver que eu não acreditava no casamento. E uma das formas eu vivia como se eu nunca fosse casar, né? Nossa, Eu vivia como se eu nunca fosse casado. Não que eu nunca tivesse um relacionamento antes, tive um aqui, um ali, coisas rápidas, nada demais, até sempre debaixo de oração, orando, aquela coisa toda. Mas eu tinha uma concepção de que, não, quer saber, eu acho que eu não vou casar, eu vou ser uma missionária mesmo, vou viver para o ministério. Tanto que eu vim para os Estados Unidos para estudar aqui num seminário que eu estudei no Cristo para as Nações, Christ for the Nations, onde eu me formei. Me formei lá, depois me formei na Dallas Baptist University, na área de sociologia, e estava me preparando para ir para o campo missionário. Me preparando literalmente. Então eu achava assim, não, esse negócio de casar não tem, vou perder tempo com isso não. E eu sempre fui muito, muito bem resolvida nesse sentido, entre aspas, né? Eu enganava a mim mesma, mas eu era muito bem resolvida porque eu sempre tive milhares de amigos, eu sempre fui rodeada de amigos, eu sempre fui muito paparicada pelos meus amigos. Eu tenho amigos assim que eu não sei nem o que explicar de tão amor que nós temos um pelo outro, né? Então eu sempre fui suprida, né? Eu achava, não, tá tudo bem, não preciso casar, tá tudo bem, né? E aí, quando que isso mudou? Quando que virou essa chave, né? É, essa chave mudou quando eu vim para os Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, o que que aconteceu? Na época que eu vim, isso foi há 15 anos atrás, quase 15 anos atrás. Quando eu vim para cá, não tinha quase brasileiros, tinha uma turminha aqui, uma turminha ali, mas hoje o Cefené é lotado de brasileiros, mas na minha época não tinha, não tinha. Tinha assim mais casais, sabe? Mais solteiros, assim como eu tinha umas 2 ou 3 amigas que eu fiz, tal, mas enfim. Mas nós morávamos em casas diferentes, nós não morávamos juntas dentro do seminário, cada uma tinha o seu, morava com pessoas diferentes e eu morava com americanas, né? E aí, quando eu cheguei no seminário, foi o momento onde o Senhor ele falou para mim: olha, eu sei que você veio com uma intenção aqui, que é a intenção de fazer seminário, de se preparar, de ir para missões, mas filha, deixa, vamos quebrar tudo isso aqui, não é? Tem nada a ver uma coisa com a outra. E uau. aí, o que que acontece?
o Senhor, ele me cercava muito, muito com Jeremias 33:3. Até mesmo um pouco antes de eu chegar aqui nos Estados Unidos, o Senhor estava falando muito comigo. É muito importante a gente entender que existem fases na vida da gente que o Senhor vai falando alguns textos específicos, né? Às vezes tem um versículo que parece que fica te sondando ali por um bom tempo, tal, e você fica, nossa, o Senhor acho que está me chamando a atenção nesse texto, né? E eu tenho dois textos específicos que me sondaram muito, que o Senhor foi ministrando o meu coração nesse período que eu chamo de preparação, tá? Quem conhece, quem anda comigo aqui no Mulheres de Valor, sabe que nós temos essa questão importantíssima, que é a preparação para viver o casamento. Letícia, se você quiser me interromper, falar qualquer coisa, fica à vontade, Pode, tá? não, pode ficar à vontade. A hora que Então for, tá eu. bom. Tá bom. Então, o que acontece? Essa preparação, ela é importantíssima. Por quê? Se você quer ser um médico, se você quer ser um advogado, se você quer ser um missionário, se você quer ser um pastor, se você quer ser um contador, se você quer ser o que for, você não tem que se preparar? Você tem que se preparar, você tem que fazer uma faculdade, em alguns casos um mestrado, um doutorado. Quanto mais você tiver preparação, mais você se mostra uma pessoa pronta para viver aquele trabalho, aquela experiência, ou enfim. E casar, gente, por que que para casar eu não me preparo? Por que que para casar é tudo assim? Não, eu só vou me preocupar com o vestido de casamento, com a festa de casamento, com quantas pessoas vão participar do casamento e não sei o que. Não existe isso. Uma pessoa que é cristã, que ama o Senhor, ela entende que o casamento é a coisa mais importante que o Senhor instituiu ao homem. Quando Deus fez Adão, quando Deus fez Eva, o que ele disse para eles? Multiplicai-vos, faça famílias. Entende? Essa é a missão primordial do ser humano: multiplicar-vos. E eu não entendia isso. Eu vivia multiplicando discípulos, missionários, ok? E o Senhor falando, filha, não. A mulher é chamada para ser esposa. Esse é o chamado primordial da mulher. Qualquer outra coisa é lucro, é bênção, é soma. Entende? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, antes um pouco, né, como eu estava falando, o texto que o Senhor falava muito comigo é Jeremias 33:3, né? E todos nós conhecemos tanto. E eu sempre li esse texto. E o Senhor, aonde eu ia, o Senhor falava comigo, não sei o quê. E ela clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33. E eu ficava assim, ai, Senhor, que coisa linda. O Senhor vai me revelar coisas ocultas que eu não sei. Eu quero, Jesus, eu quero essas coisas ocultas. Eu quero viver tudo isso. O que que o Senhor tem para mim? E babá, babá. E onde eu ia, o Senhor falava esse texto comigo. Eu abria a Bíblia, saía Jeremias 33:3. Sabe quando isso acontece com todos nós, né? Algum texto específico e tal. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, um belo dia eu estava orando no seminário e a gente tinha uma House of Prayer, que é uma casa de oração, onde a gente se encontra para orar. Você vai lá, você passa horas orando, não sei o que, depois do seminário, faz, enfim, tem momentos de oração, de leitura bíblica, devocional. Mas não, não, não. Nesse dia eu não estava na casa de oração. Nesse dia eu estava no auditório, porque todo mundo tinha que ir para o auditório antes de começar as aulas. E eu estava na parte de cima do auditório, debaixo das cadeiras, literalmente orando e falando com Deus. E eu lembro que eu falava assim: ai, Senhor, usa-me, leva-me às nações, mostra-me o que tens oculto para mim. Aí acho que ele olhou lá do céu e falou: filha, vamos lá, vamos traduzir essa oração, né? Porque o Espírito Santo é ótimo em traduzir, né? Ele fala exatamente aquilo que está no nosso coração. E aí, a tradução foi, filha, o que você tem que entender é o seguinte: as coisas ocultas que eu vou mostrar para você são as coisas ocultas que estão no seu coração, na sua mente, no seu Pode. intelecto, que estão inseridas dentro de você que você nem percebe, de tão enraizado que estão dentro de você. E aí, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: olha, você, bem claro, com essas palavras. Minha filha, você não me pede um marido porque você não crê que eu posso te dar. Eu estava Uau! orando pelas nações, eu estava orando para o Senhor me Uau! usar, eu estava orando para isso, para aquilo. O Espírito Santo de Deus falou: você não me pede um marido porque você não crê que eu posso te dar. Pode.
Eu Nossa, ouvi audível. Sabe quando você sai de si? Foi uma coisa extremamente espiritual. Foi um momento, eu posso dizer, eu nunca vivi algo tão forte com o Senhor como eu vivi naquela manhã, naquele dia. Eu nunca tinha tido uma experiência tão forte assim. Porque foi tão audível que eu quase falei assim: quem falou comigo? Sabe quando você ouve a voz? E aí eu entendi, né? Foi questão de segundos, mas ao mesmo tempo eu sentia como que se fosse a minha vida passando todinha assim, ó. O Espírito Santo de Deus abrindo os meus olhos, tirando toda a venda e falando: filha, você não me pede um marido porque você não crê que eu é sou forte. capaz de Meu fazer alguém te amar verdadeiramente. Você não me pede porque você não crê que eu sou capaz de transformar a vida de uma pessoa e dar a ela o seu coração. Você não crê. Você não crê. E sabe, Letícia, um dos maiores problemas que eu vejo aqui no nosso grupo de mulheres, porque hoje eu trabalho especificamente com mulheres, mas eu sempre fui líder de grupos de adultos solteiros viúvos divorciados na minha igreja. Eu fui líder consecutivamente por 5 anos na Igreja Batista Memorial de São Paulo. Que Eu bênção. liderava, eu liderava um grupo de adultos solteiros viúvos divorciados, pessoas acima de 30 anos de idade. Eu não sei porque o Senhor me escolheu para um chamado tão específico, né? Assim, eu nunca fui viúva, eu nunca fui divorciada, espero em Deus que nunca seja, né? Em nome de Amém. Jesus. Em nome de A Jesus. única coisa que realmente eu casei com uma idade mais avançada, casei com 38, quase 39 anos, né? Fui mamãe aos 43 anos, então esse meu testemunho realmente é algo que fortalece muito o coração das meninas. Verdade. E hoje eu falo, sabe? Porque assim, às vezes as pessoas falam assim, Mary, mas o que que foi que fez você acreditar de repente? Porque você era uma pessoa que não cria em casamento, que não cria que você viveria isso, e de repente você passou 3 anos da sua vida se preparando, se consagrando, preparando corpo, mente e alma. Você viveu uma vida extremamente radical no sentido de se preparar para viver um casamento. O que que aconteceu? A minha resposta é bem clara. Duas coisas. Primeiro, eu decidi crer. Eu diria que primeiro não é essa. Eu diria que primeiro é eu confiei verdadeiramente nas promessas que Deus estava me dizendo. Glória a Deus. E segundo, eu decidi crer. Porque a fé, gente, é uma decisão. Você tem que decidir que você vai crer. Você que vai decidir que você vai ter essa fé de que Deus vai te dar uma família. Porque o Senhor, ele é o maior interessado em te Verdade. dar uma família. Você pode sonhar com isso, você pode desejar isso, você pode ansiar isso. Talvez você precisa rever as suas, como que é a palavra certa? Prioridades, talvez? Não, não prioridade, mas rever onde está o seu coração nisso, sabe? A lista, talvez, né? Dar uma revida na É, lista tipo lá de assim, exigências, né? não é não, não. Ah, isso aí é legal também. Eu vou falar sobre isso, mas eu digo assim, tem que ver por que que você quer casar. Verdade. Entender a motivação, essa é a palavra. Ah, sim, a palavra. Entender a motivação do que, por que você quer casar. E naquele momento, quando o Senhor ministrou meu coração, a motivação era, eu falava assim para o Senhor, Deus, se eu casar, vai me levar a passos mais fundos com o Senhor e alcançar mais vidas ainda, então que assim seja. Mas se eu casar, vai me impedir de alcançar vidas para o Senhor, eu prefiro ficar solteira. Uau. Essa era a minha oração, a minha sincera oração, gente. Eu tô falando de todo o meu coração. E aí o Senhor então falou: Eu tenho sim uma pessoa para você. O Senhor falou claramente. Eu perguntei, Senhor, isso é importante também, gente. Ó, eu tenho tanta coisa para falar, né? Mas é importante, importantíssimo vocês aprenderem uma coisa. Nesse processo em que você está aprendendo com o Senhor, se preparando para viver uma vida com Deus e viver para o Senhor e tudo mais, a gente tem que entender que nós temos que ser intensas nas nossas orações e crer que Deus vai responder. Você precisa perguntar ao Senhor, Pai, com toda a sinceridade do seu coração: o Senhor tem alguém para mim? O Senhor quer que eu forme uma família? É isso que o Senhor realmente tem para mim? E seja sincera com todo o seu coração para ouvir também a resposta de Deus, porque Ele vai te responder. E eu perguntava, eu falava, Deus.
Eu preciso que o Senhor seja específico comigo. Sim ou não, essa era a minha oração. Eu preciso de um sim, eu preciso, não tem talvez, não tem mais ou menos, não vou ver, não. Eu preciso de um sim, eu preciso de um não. E o Senhor respondeu exatamente como eu orei, por meio da sua misericórdia, né? Porque Deus não tem que fazer nada do que a gente pede, mas por meio da misericórdia dele, ele Verdade. respondeu a minha oração. E ele então disse para uma irmã que nem me conhecia, não sabia nada da minha vida, e a gente ali num segundo que eu estava até brava com Deus, não queria saber de nada. Deus usou aquela irmã e aquela irmã chegou, foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e ela falou: Olha, o Senhor manda te dizer que sim, sim, Glória a ele Deus. tem alguém para você. E o seu próximo ministério só vai acontecer depois que você viver o seu casamento. Uau. Não faça mais nada, não programe nada ministerialmente, porque o seu ministério só vai realmente acontecer. Alguém perguntou como foi a resposta. A resposta foi através dessa irmã, né? Que realmente Deus usou a vida dela ali, Deus tomou. Engraçado que quando eu falo com ela hoje, eu falo, você não lembra de. Ela fala, Mary, eu não lembro de nada que eu falei para você naquela noite. Amém. Ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, né? A Miriam, não me canso de ouvir. A Miriam conhece bem esse ministério, esse testemunho, né, Miriam? Glória a Deus, a Vani também. Mas enfim. E aí, eu então busquei. Eu falei, bem, se o Senhor falou sim, então eu vou crer nesse sim. Aí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar assim, Pai, se é sim, ok. Se é sim, então eu preciso que o Senhor me mostre quem é essa pessoa. Por quê? Eu não quero errar e eu não tenho tempo para errar. Não tenho Uau. mais tempo para errar. Eu falava, gente, eu tô falando do jeitinho que eu tô falando com vocês aqui, era a minha oração, com toda sinceridade. Deus conhece meu coração, eu não tava sendo, como que eu posso dizer, sei lá, eu tava sendo eu com o Senhor, né? E eu disse, Senhor, deixa eu tirar aqui um negócio. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor seja muito específico, porque eu não quero errar, eu não vou errar e não tenho tempo para isso, né? Perfeito. E aí eu comecei a orar nesse sentido. Mas enquanto eu orava, o que que ia acontecendo nesse período de oração? Né? Eu fui entendendo que o Senhor queria que eu me preparasse nas três áreas, no corpo, na mente e no espírito. Comecei a preparar no corpo, me arrumar mais, me cuidar mais, coisas que eu precisava fazer em mim, que eu não estava me agradando. Eu falei, deixa eu fazer isso aqui, vou para uma academia. Eu comecei a me cuidar, sabe? Eu comecei a usar maquiagem, que eu nunca liguei para maquiagem na minha vida. Eu era assim, super tranquila. O máximo era um batonzinho, que o batom eu sempre gostei, mas o máximo. E aí eu falei, não, eu vou começar a me arrumar. Aí, né, corpo, mente, alma, né, no sentido de alma, fui pedindo para o Espírito Santo de Deus ir curando todas Glória. esses é, é, paradigmas e todas essas mentiras do diabo na minha mente, no meu coração. Eu fui percebendo coisas na minha família que eu precisava orar, repreender e fazer isso. E fui trazendo cura, realmente pedindo o Espírito Santo de Deus para me mostrando o que precisava ser curado em mim antes de eu viver um casamento. Eu me abri a isso. E ele começou a trazer mesmo todo o lixo, toda a sujeira. Foi trazendo à tona. Olha, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que nascer de novo. Entende? E aí eu fui vivendo esse processo. E fui também observando o quê? Na mente, fui observando na questão mais psicológica, fui observando casais, eu fui vendo como que os casais conviviam. E Deus me trouxe para um lugar perfeito, aquele seminário, porque havia casais lá, missionários que estavam se preparando para ir para o campo juntos. Aí eu olhava assim, e eu pensava, meu Deus, que coisa linda, né? Porque eu vim para cá sozinha e eu não tinha ninguém, como eu falei, ninguém falava português, era uma luta, né? E eu cheguei aqui sem falar nada, quase nada de inglês. Eu achava que sabia inglês, quando cheguei aqui Nossa. fui para o Texas, minha filha. Lá o inglês do Texas você se perde, né? Aí eu falei, meu Deus, que foi uma luta, né? O primeiro ano foi muito difícil, sofri muito, chorei muito, foi muito trabalhar de Deus, mas. é, Aí eu fui observando os casais, né? E aí eu fui vendo que eu falei, nossa, gente, como é bom serem dois, né? Porque os casais, eles passavam os perrengues junto, oravam junto, choravam junto, riam junto, comemoravam junto. E eu falei, gente, eu não tenho ninguém para fazer isso. Não tem ninguém.
É só eu e o Senhor mesmo, né? Mas aí eu comecei a perceber a falta de ter alguém, porque no Brasil eu era assim, meu, eu não tinha tempo para nada, eu trabalhava para o Senhor de domingo a domingo. Literalmente, se eu não estava trabalhando no ministério, porque eu trabalhava na Sociedade Bíblica do Brasil, trabalhei muitos anos lá, trabalhando, viajando o Brasil inteiro. Mas eu também trabalhava na igreja, que eu tinha esse ministério também com os adultos, sempre envolvida, fazia acampamentos com eles, muita coisa. Então, eu não tinha tempo nem de pensar em nada, sabe? Casei muita gente, casei, fui madrinha de vários casamentos, Nossa, desses encontros que a gente fazia, onde pessoas que fui vários casamentos, mas eu sempre ficando, e eu sempre ficando. Mas eu não, isso não me incomodava. Por quê? Porque havia uma barreira dentro de eu não mim queria, que né? me fazia pensar de que eu não merecia ter alguém e que ninguém era capaz de me amar de verdade. Nossa, muito forte. Muito forte, né? E isso só Uma veio à tona, barreira, né? uma barreira, entende? Então, eu fui me preparando, fui conhecendo pessoas, fui aprendendo a cozinhar. Eu não, gente, imagina, eu trabalhei mais de 10 anos na sociedade bíblica, viajando para cima e para baixo, só comia em hotel, restaurante, não tinha de que comer. Como assim? Negócio de cozinhar, que negócio é esse? Fui aprender a fazer uns pratos, fiquei ótima. Fui aprender que eu fazia comida para os missionários. Fui fazer comida para os missionários, fazia panelão de comida, fazia estrogonofe, comi feijoada com as irmãs lá da igreja, para arrecadar recurso, até mesmo para pagar meu seminário. Aprendi, sabe? Aprendi a lavar roupa, cuidar das. Porque no seminário você precisa fazer tudo isso, porque senão você é até expulsa do seminário, né? Eles passam uma vez por semana lá, né? Eles fazem a vistoria para ver se você tá com a casa com o quarto limpinho, a casa limpinha, tudo organizadinho. Então eu tive que aprender tudo isso, gente. O Senhor me Nossa, trouxe, não foi para aprender o seminário, mas foi para aprender a ser esposa. pra te preparar, né, Mary? Literalmente me preparar, né? Mas uma das outras coisas também que eu fui aprendendo nesse. Eu tive muitos momentos assim. Ai, não tá aqui. Peraí, deixa eu pegar bem. Um segundinho, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Porque Ah, é muito importante vocês verem isso aqui. É, uma das coisas que eu vivi muito assim dentro desse processo foram coisas muito espirituais, né? O Senhor foi me dando sonhos, o Senhor foi falando comigo. E aí eu lembro que eu falei que eu falava assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre quem é a pessoa. Eu não sei como que o Senhor vai fazer isso, mas o Senhor tá contigo isso aí. Eu não sei como você vai fazer, mas o que o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. E aí uma das coisas que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração foi de que eu deveria orar pelo meu futuro esposo, mesmo sem conhecê-lo. Mesmo sem conhecê-lo. Aprenda a cozinhar para o futuro marido. É isso aí. E olha, aprender a cuidar da casa, cozinhar, não é um peso, gente. Não é. verdade. Quando você faz por amor. Eu tava aqui cozinhando, fiz a jantinha pro meu marido, pro meu filhinho, antes de vir pra live, os dois lá sentadinho comendo, uma delícia, é maravilhoso ver a alegria dos dois. Né? Você servir o seu marido porque você o ama, não por obrigação, né? E graças a Deus meu marido faz tudo aqui dentro de casa também, é uma benção. Está lá agora cuidando do Isaac para que a gente possa ter essa live. Glória a Mas uma das Deus. coisas, então, que o Senhor falou, você vai orar pelo seu futuro marido. Gente, se você me perguntar da onde saiu isso, foi totalmente do Espírito Santo de Deus. Porque da onde que eu ia tirar essa ideia de orar pelo meu futuro marido? Tipo assim, hoje a gente ouve muito falar sobre isso, e tal, mas na minha época não tinha, ninguém falou isso pra mim. Entende? É por isso que eu criei aqui, ó, tá vendo, ó? 31 dias de oração pelo esposo e futuro esposo. Tá entrando na Amazon, gente. Já já tá entrando na Amazon também. Glória a Deus, essa boa Que notícia. bênção! Vai entrar na Amazon no Brasil e aqui nos Estados Unidos em inglês e português esse e-book, meninas. Eu não tinha nem falado ainda para as minhas meninas ainda. Já estou lançando aqui. Mas enfim, esse e-book é bem baratinho, é só para vocês realmente, porque não tem como não cobrar, porque é por causa das plataformas. Mas o que que é a ideia aqui? É você orar profeticamente por aquele homem que você sabe que ele existe. Porque se Deus te deu a palavra que você vai casar, você tem que crer. Aí a decisão é sua. Você tem que crer que que Deus vai te dar. Agora, quando? É isso, né? No tempo do Senhor. E não se preocupe com questão de tempo também, não, minha gente. Porque Deus não está preocupado com o tempo, Deus está preocupado com
o chamado entre você e a vida desse homem com quem ele vai unir. Existe um propósito na vida de vocês dois. Entende? Eu sempre falo, Deus queria que eu casasse com ele naquele ano de 2018. E Deus queria que meu filho, Isaac, nascesse no ano de 2021. Né? Nós ficamos aí quase 4 anos, né, para ter para ter o Isaac, que é um outro testemunho também. Então, o Senhor queria que Isaac nascesse naquele dia, naquela hora, através da nossa vida, minha e do William. Deus tem um propósito na minha vida e na vida do meu filho. E uma das coisas também que eu fui percebendo nesse processo é que o Senhor foi me trazendo à memória promessas que ele fazia desde quando eu era jovem, de que ele me daria uma família. E ele me trouxe à memória coisas como, filha, a partir da tua geração, eu vou mudar a história da sua família. Glória a Deus. Ou seja, uma promessa como essa é porque eu vou ter filhos, não é verdade? Então, o Senhor foi me trazendo essas coisas, todas essas promessas, mas que eu era tão cega, né, por conta de tantas feridas, de tantos problemas familiares, sabe? Tanta história, tanta dificuldade, né? E hoje, sabe, Letícia, eu estava andando de bicicleta com meu filho aqui, tem um caminho lindo aqui, sabe, para ir para andar de bicicleta, e ele na Sim. bicicletinha dele pequenininha na frente, e eu atrás, assim, Ai, que né? delícia. E eu tava pensando, cara, eu tava pensando exatamente isso. Eu falei, Senhor, como assim? Meu filho tá andando na minha frente, como assim? Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria viver o que eu estou vivendo hoje. E Glória. aí entra o segundo texto que eu quero falar para vocês, que foi o texto de João 10:10. Porque nesses períodos de oração, de orar pelo meu futuro marido, esse e-book aqui são todas as orações que eu fiz pelo William antes de conhecê-lo. São orações pessoais minhas que eu mesma fazia antes, né? Isso virou esse e-book aqui. E aí, uma das coisas que eu orava, eu comecei a orar João 10:10 com muita autoridade, né? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. João 10:10. E eu orava esse texto, gente, com tanta autoridade, porque eu falava, Senhor, tu sabes o que eu vivi até aqui. O Senhor sabe cada lamento, cada situação difícil que eu passei na minha vida. Só que eu não aceito mais isso. Porque a tua palavra, olha a importância de orar a palavra, hein, gente? Por isso que esse e-book é todo com texto bíblico, você vai orar baseando-se na palavra de Deus. Orar a palavra, gente, não é o que você quer, é orar o que a palavra diz, porque é a palavra que tem poder para transformar. E aí eu orava, Senhor, eu não aceito. Se o Senhor tem um casamento para mim, eu não aceito viver menos do que a abundância do Senhor nesse Aleluia. casamento. Eu não aceito menos do que a abundância do Senhor. Não aceito. Porque a tua palavra me garante isso. O Senhor disse que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância em todos os aspectos da nossa vida. Eu sou uma pessoa extremamente abundante em todos os aspectos da minha vida, mas principalmente abundante em ser curada pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa resolvida com o Senhor, uma pessoa que tem uma família abundante, não pelos bens materiais, mas por aquilo que nós formamos como família. Entende, Lê? Com Então Deus certeza. pode. Se tem alguma coisa que eu posso deixar para você aqui hoje, minha irmã, meu irmão, Deus pode. Aleluia. Deus pode. Não existe absolutamente nada. Para quem eu fui e quem eu sou hoje, eu nunca imaginei na minha vida viver o que eu estou vivendo. Me formei em 2 universidades nos Estados Unidos. Se você me perguntar, Mary, como você pagou? Não sei. O Senhor foi provendo. Todo mês era um milagre, todo mês era uma história. Aí, sabe, Deus foi fazendo, Deus faz. Uma menininha É. pobre, negra, lá no Brasil, na zona leste de São Paulo, corintiana, gente. Olha isso, de corintiana, na zona leste. Eita! Olha o que Deus faz. Mas aonde que está a resposta? Na fé, na confiança Aleluia. do que o Senhor pode fazer. Eu criei de
todo o meu coração que o Senhor faria isso. Por mais impossível que os meus olhos, por mais impossível que eu pudesse imaginar viver, Deus fez e Deus faz e Deus pode. Amém? E sabe, uma das coisas também, Letícia, que eu tenho percebido fortemente, eu e a Márcia, né? A Márcia Lombardi, a minha parceira de ministério, minha irmãzona querida. Márcia, não sei se você está ao vivo hoje aqui, acho que não, mas ela está trabalhando bastante. Mas eu e a Márcia, a gente tem percebido nos aconselhamentos aqui com as nossas irmãs, tal, o quanto um dos maiores, se não for dizer o principal motivo hoje de que muitas mulheres não casaram ou que casaram e viveram um casamento errado, estão divorciadas e coisas assim, quando você olha o histórico, é a questão da paternidade. É exatamente isso. Eu fui isso. Meu pai era alcoólatra. Meu pai era alcoólatra. Ele faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. E eu fui analisar, e o Espírito Santo de Deus foi uma das coisas que o Senhor começou a mostrar para mim. De que não existe, olha, não existia, na concepção, não existia amor verdadeiro, né? Então eu não via isso dentro da minha casa, entre meu pai, minha mãe. E aí o Espírito Santo de Deus foi ministrando, ele foi quebrando isso, foi liberando meu coração. E eu percebo que a maioria dos casos aqui na nossa situação existe essa questão de paternidade, de Sim. libertar o coração, de trazer cura. Inclusive, nós vamos começar no próximo mês. No segundo final de semana de setembro, na quinta, sexta e sábado do segunda semana de setembro, nós vamos começar aqui a importância da paternidade na formação da família. É um curso de 3 dias, eu e a Márcia, gratuito, lá no canal do YouTube. As meninas vão participar, nós vamos ter uma convidada especial. Participem, gente. Venha participar desse. Eu falei para Letícia que o Mulheres de Valor é um ministério para preparar vocês, para vocês então irem para o ministério decidir encontrar, né? Preparadas, Isso prontas aí. para encontrar o seu príncipe encantado, né? Então eu penso, eu creio que é assim. O Senhor ele vai juntando, né, uma peça aqui, uma peça ali, usando mulheres de valor. É, nós estamos em parceria também com o pastor Edmar Carvalho, que é lá de Goiânia, que ele tem um trabalho lindo também com adultos solteiros e os divorciados. Lindo, 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 poderoso, poderoso. E aí nós vamos incluir também, nossa intenção é trazer os homens também para o. Não vai ser só mulheres de valor, vai ser homens de valor, Glória a porque Deus. está Precisa. crescendo, né? Enfim, então eu creio que é isso, sabe, Letícia? É você crer. É você crer que Deus pode. Ah, mas eu tô com 40, mas tô com 50. Ah, não sei. Não, gente. Vai curar o coração, vai buscar libertação, vai entender o que está de errado na sua alma, na sua concepção. Tem muitas mulheres dentro das igrejas, Letícias, que nem percebem o quão feministas elas são dentro da igreja. Exatamente isso. Elas não percebem. Elas vivem com a mentalidade: eu não preciso de homem. Aham. Para quê? Eu vivi a minha vida toda sozinha, entendeu? Exatamente. Coisas assim que não sabe valorizar o papel do homem no casamento, sabe? Então, assim, a gente tem que realmente pedir ao Espírito Santo de Deus, como o Salmo 139 diz, né? Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes nós estamos tão enraizadas com os nossos pensamentos, com os nossos sofismas, que nós não percebemos o quanto nós estamos atrasando as bênçãos de Deus para a nossa Verdade. vida. Entende? Então, meninas, em nome de Jesus, vocês que me conhecem sabem que aqui com a gente é oração, é jejum, a gente vai fazendo, porque foi assim comigo. Nós temos o propósito 12-12, que é um propósito onde eu encorajo vocês para viverem 12 propósitos dentro dos 12 meses do ano. Então, todo mês você vai fazer alguma coisa, uma ação, para se preparar para viver o seu milagre do casamento.
né? Quem Amém. quiser depois informações eu mando para vocês, é o Propósito 1212, tem lá todas as informações, tem vídeo explicando. Então todo mês, ó, você vai ter que ler livros que falam sobre família, aprender a ter uma vida devocional, aprender a cuidar do corpo, vai procurar um médico. Todo mês você vai fazer uma coisa diferente. É uma preparação de um ano, como se fosse a Rainha Esther. Lembra da Rainha Esther? Ela se preparou um ano para viver aquilo que Deus tinha para ela, né? E eu falo que o Senhor, às vezes, ele quer tão pouco da gente. É uma fé que pode ser bem pequenininha e uma obediência àquilo que Ele está direcionando em seu coração. Amém, meninas? Falei demais? Não, Mary. Nossa, bênção demais. Mas é interessante, né? Eu quero pegar umas pontuações aí de coisas que você falou do seu testemunho, que, né, a gente tá aqui, a gente que acompanha, a gente vê muito, a gente tá numa série de lives de perguntas, né? Perguntas e respostas. A Ah, participação tá legal. sendo ao vivo, né? Quem tá aqui na Uhum, live interage e vai respondendo a pergunta de alguém que enviou pro nosso direct. A gente faz as caixinhas de uhum, perguntas, né? O que tem de pergunta de pessoas, na realidade são perguntas e situações vividas que hum, não conseguem mais sonhar com um relacionamento, que não acreditam que Deus tem alguém para a vida dela. Isso é tanto quanto homens e mulheres. uhum. Principalmente o que Sim. mais chega pra gente, Mary, é relação passei dos 30, passei dos 40, vou ficar Uhum, sozinha, já desisti, não tenho esperança. uhum. Assim, gente. Mas É. aí quando a gente fala, Mary, isso aí é uma coisa que a gente sempre tem. Eu fiz uma série de lives que o Senhor nos direcionou Uhum, a fazer aqui a uhum. respeito de o papel do homem e da mulher no casamento. Isso, claro. Importantíssimo. Nós fizemos, porque Importantíssimo. o que tem de Uhum. questionamento de homens falando que as meninas são muito autossuficientes, que estão Hum, mandonas, e realmente a gente vê, e isso tem a ver também com a paternidade. Opa, totalmente, 100%. Mulheres autoritárias desse jeito é porque não tiveram um pai que realmente ensinasse ela a ser a mulher que Deus quer que ela seja. Né, não foram cuidadas, então não sabe Ah, cuidar, só sabe ser arredias, né, agressivas, verdade. né, querem ocupar Uhum. um lugar que não foi, né, preenchido pelo pai ou pela mãe. A gente vê pelas duas Exato. partes, É né? verdade. É. Mas o que me chamou muita atenção realmente do seu testemunho foi esse. Por quê? A gente sempre acha que é do nosso jeito. Você mesmo Hum, compartilhou, né? Foi exato. totalmente o oposto. Exato, exato. Esqueci de falar, né? Como que o Senhor me respondeu a respeito. Acho que foi Isso, isso que a irmã tinha compartilha. perguntado, né? Pode É, compartilhar. na verdade, eu falava, né? Senhor, eu preciso que eu responda, eu preciso que o Senhor me fale quem é, me mostre claramente. E eu sempre fui uma pessoa que até hoje, né, o Senhor fala poderosamente comigo através de sonhos. E essa foi a ferramenta que o Senhor usou para me mostrar. E nesse sonho eu via o William, o meu marido, 6 meses antes de eu conhecê-lo. 6 meses antes de eu conhecê-lo, eu vi o meu marido no sonho, era o William, com as características, principalmente não só física, mas na personalidade dele, nesse sonho. Eu via, ele vinha, ele conversava comigo, eu olhava para ele, e quando eu olhava para ele, isso que é o detalhe interessante, que aí vai entrar o que você falou, né? Tem que ser como a gente quer, né? Eu olhava para ele de cima e embaixo, assim, no sonho, e eu falava, meu Deus, mas ele? Eu nunca imaginei, cara, como assim ele? A expressão de Deus falou assim para mim no sonho, filha, não é o que você quer, mas é o que você precisa. Forte. Não é o que você quer, não é o que você deseja, mas é o que você precisa. E aí, quando eu acordei desse sonho, detalhe, o William, ele tinha uma planchetinha, como que fala? Não tô lembrando. Prancheta, Uma prancheta. prancheta, né? Aquelas que você usa para apoiar o papel assim, né? No Isso sonho é ele que tem tinha. o. Isso, No prancheta. sonho ele tinha isso, ele vinha com isso na mão para me ajudar, porque eu estava na época, eu era líder dos jovens na igreja, e tal, aqui nos Estados Unidos, e eu estava organizando um acampamento. E de fato, naquela semana, o meu pastor anunciou: olha, nós vamos fazer um acampamento e o acampamento vai ser em setembro.
E no sonho, eu sabia que era em setembro. E eu nem sabia que a gente ia fazer um acampamento, porque o acampamento ia ser em setembro. Foi uma semana antes eu tive o sonho. Na semana seguinte, o pastor anunciou: nós vamos fazer. Aí eu falei: Senhor, eu vou conhecer o meu marido em setembro. Eu sabia, primeiro porque Deus sabe que eu amo o mês de setembro, é o mês favorito da minha vida. Se você me perguntar por quê, eu não sei te dizer. Não me pergunte Que por quê. lindo! Eu amo setembro. Fui consagrada missionária no mês de setembro, dia 22 de setembro. Então, assim, eu falava, Deus, então eu vou conhecer esse homem em setembro. Aí os meus amigos, uns dois ou três que eu contei o sonho, que acompanhava muito, a Márcia também, falei, gente, eu sonhei assim, assim, assado. Esse homem tinha uma plancheta na mão, ele era alto, branco, de olhos claros, mas eu não via cabelo, assim, sabe? E hoje eu vejo por quê? Porque meu marido é careca. É até isso, meninas. E eu falava, gente, vai ser em setembro. Aí meus amigos falavam, ó, setembro tá chegando, setembro tá... E eu fiquei com aquilo no meu coração, mas só que eu esqueci completamente, né? E aí, é, então eu vi o William no sonho com essa prancheta e tudo mais tal. E quando a gente começou a namorar, quando a gente decidiu realmente por namorar, eu não lembrava desse sonho, eu não associei ele a nada desse sonho. Gente, é como se o Senhor tivesse apagado da minha memória, sabe? Foi muito louco. Quando a gente começou a namorar, tal, a gente estava feliz, poxa, tinha uma paz no meu coração, ele também. Ele, no primeiro dia que ele me viu, ele falou: "Eu vou casar com essa mulher". Ele sabia que era eu, né? E aí ele falou assim: eu fui fazer um trabalho da faculdade, bem rápido, vou ter que falar bem rápido, porque é muita história, né? Eu fui fazer um trabalho da faculdade, falei, ele tava de folga nesse dia. Eu falei, vamos comigo lá. Eu tinha que ir no museu, fazer um negócio lá, não sei o quê. Chegou lá no museu, o William falou assim, ele olhou pra mim, ele viu com um papel na mão, aí ele falou assim, amor, pera um pouquinho, já volto. Ele foi no carro e voltou com uma prancheta na mão. Deus Aí detalhes. Aí eu olhei pra ele assim e falei assim, amor, mas quem anda com um negócio desse dentro do carro? Porque o William é sempre assim, ele é uma pessoa preparada, ele sempre tem tudo, sabe, nas mãos, assim, uma coisa incrível isso, sabe, nele. E eu acho que isso foi uma das coisas que aconteceu no sonho também, né? Uma das personalidades dele é essa coisa de estar pronto a servir, sempre tendo alguma coisa pronta pra te ajudar, sabe? E ele veio, eu falei, mas gente, pra quem tem uma. Eu não lembrei do sonho, não lembrei. Uau! Não lembrei, gente. Olha que coisa, né? E aí ele veio com a prancheta na mão, eu falei, gente, mas como assim passou? Terminamos de fazer os exercícios, fiz não sei o quê, fui embora pra casa, acho que uns 2 ou 3 dias depois eu tava no trabalho. Menina, veio as duas cenas assim, ó, o sonho e o William chegando com a prancheta Uau! do que aconteceu. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus falou, Uau! é Que ele. forte! Eu liguei pra ele na hora, amor, eu não tenho dúvida nenhuma, você é o amor da minha vida. Aí foi que eu contei toda a história pra ele, contei o sonho. Foi lindo, gente. Foi muito incrível. Foi muito incrível, foi muito lindo, porque o Senhor, ele responde. O nosso Deus é um Deus que fala conosco, ele é um Deus relacional. O Senhor ama falar conosco. O problema é que nós não estamos dispostas a ouvir o que ele tem para falar. É Porque o verdade. Senhor quebrou paradigmas em mim. O Senhor me fez ver que o meu marido não era o que eu esperava. Eu digo assim porque o meu marido, talvez eu pensava assim, não, eu vou casar com um missionário, um cara que está trabalhando no campo, no mínimo um pastor consagrado, alguém que vai, né, a gente vai ganhar as nações. E não, ele era um homem comum, um cristão que ama ao Senhor, mas que era o marido que eu precisava, porque ele é o marido que mais que me ajuda, que me ama, que me ama incondicionalmente, que me apoia em tudo que eu faço. Eu só tô aqui hoje porque ele tá ali, segurando as pontas, né? Glória a E Deus. Deus falava isso também, olha, seu marido vai ser um grande ajudador, ele vai ser um grande ajudador no seu ministério. Né? Então, é isso, gente. Deus pode, Deus faz. Ele ama nos surpreender. Viva esse extraordinário de Deus. Ore a palavra, declare a palavra. E eu falava, Senhor, eu não aceito menos do que a tua abundância na minha vida. E hoje eu vivo com toda a autoridade, eu falo isso para vocês. Eu vivo a abundância de Deus em todas as áreas da minha vida. Não me falta nada. Ontem eu estava ensinando o Salmo 23 para o meu filho, né? Eu falo português e inglês, eu falo mais português com ele, né? Mas ele fala mais o inglês, não tem jeito, né?
E aí eu estava ensinando o Salmo 23, eu ensino em português e em inglês. E aí ele falou assim, a gente estava aprendendo o Salmo 23, e no inglês, é interessante que o inglês ele fala assim, ó, o Senhor é meu pastor, I lack nothing, né? Então significa, eu não tenho falta de De nada. nada. Eu não tenho falta de nada. Quando você tem o Senhor, e uma das coisas muito importantes também, na verdade, é a nossa missão maior aqui no Mulheres de Valor, Letícia, é entender que, além de preparar o corpo, mente e alma, primeiro você tem que preparar o corpo, mente e alma para o seu maior noivo, que é Jesus. Verdade. Se você não casar com Jesus primeiro, gente, não adianta querer Não casar com ninguém adianta. mais. Verdade. Aqui é relacionamento com o Senhor primeiro. Isso é para homem e para mulher. É Com relacionamento com certeza. o Senhor primeiro. E você é ter Jesus como teu noivo. Porque aí você não vai sentir falta de nada. E quando o seu coração não estiver sentindo falta de nada, o Senhor vai falar: agora ela está Agora preparada. tá pronto. Agora ele está preparado. Porque o coração dela está 100% em mim. Eu vou dar esse homem, eu vou dar essa mulher para esse rapaz. Mas eles não vão ter isso como um Deus deles. Eles vão ter isso como uma missão, eles vão ter isso para glorificar o meu nome. Eles vão ter um casamento onde vidas vão ser Aleluia. transformadas por meio do testemunho da vida deles como casais. Quando você verdadeiramente percebe que você não tem falta de nada, você está pronta para casar. Glória a Deus. Você está pronta para casar. É quando você tem a coragem de falar assim, Senhor, como eu fiz nessa oração. E eu falava assim, Senhor, eu tô tão bem contigo, que se o Senhor não me der um marido, Deus, e morrer agora, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tenho o Senhor. Enquanto você não chegar nesse nível de profundidade com o Senhor, eu vou dizer para você, falta algo para você de fato viver um casamento de acordo com a vontade de Deus. Porque casar, qualquer um pode casar. Mas casar de acordo com a vontade de Verdade. Deus, ou seja, que o nome dele seja glorificado nesse casamento. Que ele seja o centro verdadeiramente desse casamento. Quando as coisas são desse jeito, aí o Senhor fala: eu sou o maior interessado que esses dois aí casem. Né? Uma das coisas que faz o meu casamento dar certo, gente, é porque tanto eu quanto o William, a gente quer muito que dê certo. A gente casou querendo que desse muito certo o nosso casamento. Né? Então Deus pode, Deus quer, mas se posicione em vida consagrada, vida de oração. E eu sempre falo, olha, escuta o que eu tô falando. Vou terminar com essa aqui. Se você realmente busca o Senhor de todo o seu coração, se você ora, você jejua, você ora aqui, ó, pelo seu futuro marido, sem saber quem ele é. Se você faz esse propósito, não tem como o Senhor não responder essa oração. Verdade. Deus responde porque o Senhor é fiel para realizar o desejo do seu coração. Quando você realmente busca Ele, quando você se consagra, quando você se posiciona, quando você fala de verdade para o Senhor, Deus, eu quero uma vida santa, eu quero ser tua noiva primeiro. Senhor, eu quero ter uma vida no teu altar para eu poder viver o que o Senhor tem para mim no casamento. Quando você se posiciona desse jeito mesmo, não tem como. Você vai viver sim essa promessa de Deus de viver um casamento, porque Deus é o maior interessado em formar famílias. Que bênção. Nossa, não tem nem palavras. Eu sabia que não Glórias a era à Deus. toa que teve tanta luta. Eu falei, gente, o que Deus tem é algo muito grandioso. É verdade, Lê, é verdade. Eu creio, Porque espero, cada um de vocês que estão ouvindo essa live. Sabe, se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa, eu respondo todo mundo. Ainda consigo responder ela todo mundo. responde Glória a mesmo, Deus. gente. Que o nosso primeiro contato foi via Instagram. O mistério de Deus aí, ela logo respondeu. Eu fiquei Eu assustada. arrumo tempo porque é importante, né? Me chamem lá. É a minha verdade. Quem convive comigo, pessoas que convivem comigo, pode entrar nessa live aqui e falar, Mary, ó, Mary tá mentindo. Não é verdade Não, isso, é né? Então, é a minha verdade, essa é a minha história. E o que eu posso dizer para você é o seguinte, que tudo que Deus fez para mim, Ele pode fazer para qualquer um que crê, glória a Deus. para qualquer um que crê. Então, creia de todo o seu coração. Não desista dos sonhos de Deus para sua vida, porque Ele é fiel para fazer infinitamente além daquilo que pedimos
ou pensamos de acordo com o poder que opera em nós, que é o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Amém, glória a Deus. Mas, Amém? Mel, eu quero só pegar mais uns tópicos aqui, que é algo que eu não posso, que o Senhor Vamos tocou lá. profundamente. É algo que eu vejo Amém. muito aqui dos questionamentos, das queixas, né? E eu falo muito também nas lives, quando a gente tem as lives aqui de compartilhamento, eu falo, gente, quem não serve, não serve. O seu É. exemplo é claro. Um dos Verdade. primeiros sinais, eu falo, meninas, olha se o homem serve. E outra, pessoas estão Uhum. querendo relacionamento, Melry, sem saber quem é e sem saber o seu propósito de vida. É. Como? Meu Deus, Que eu meu preciso Deus. saber o meu propósito. Para eu saber meu propósito, eu preciso descobrir quem eu sou no Senhor, a minha verdadeira Verdade. identidade, É isso, é isso. né? E Então, olha, assim, Letícia, é muito pode falar. importante também, porque parece que quando a gente fala assim, parece uma coisa tão difícil, tão. Parece. Ah, mas não é, gente. A partir É do momento que você cura. se dispõe a viver isso, as coisas vão acontecendo naturalmente. E quanto Exatamente. mais rápido você vive isso, mais rápido o processo de Deus vai acontecer na sua vida, É exatamente né? isso. Isso. E a intencionalidade, né, que você comentou, tanto você quanto o seu esposo. Os dois estavam o Isso. quê? Se preparando, sem saber, Deus Isso. estava ali tratando. Mas esse preparo as pessoas não entendem que é cura. As pessoas querem se É, relacionar. Eu falei, Deus não vai nos dar para ninguém, para a gente ser fonte de destruição, mas sim é fonte de lógico. bênçãos, de cura, Amém. de Amém. restauração. Deus nos Nossa, coloca na vida das pessoas. Eu falo, gente, toda a conexão de Deus tem um propósito. A gente não é colocado na vida de ninguém por um acaso, e principalmente num verdade, casamento. Outro dia verdade. a gente estava fazendo uma live, quando você estava contando seu testemunho, me veio nitidamente, porque o Senhor um dia falou comigo tão profundo sobre Uhum. isso. Ele falou que eu não tenho um casamento, eu tenho toda uma geração. Aí ele trouxe a história de Abraão. Isso, Através da claro. sua história, gerações Uhum. serão curadas. Aí eu falei, Exato. gente, vocês já pararam para pensar que através da sua Uhum. história, vocês que estão aqui Uhum. agora, né? Vocês que estão aí Mesmo. no Ministério da Malha, as meninas, Deus não tem Uhum. apenas um casamento. Não queira Isso alguém para mesmo. preencher vazios na sua vida. Deus É. tem alguém que vai transbordar. E é aquela questão, é para caminhar juntos, mas muito mais. Através do casamento de vocês, talvez Deus vai levar, assim como levou a Mari. Veio nitidamente Uhum. isso, quando o Senhor falou isso comigo um dia, que eu trouxe isso para a Amém. live. Talvez Deus vai te levar para uma cidade específica para curar Uhum. vidas naquela Uhum. cidade, para trazer transformação. Talvez é só destruição no local e você e seu esposo estão indo para fazer a diferença. É isso É isso que mesmo. as pessoas não É entendem. O isso. casamento não é simplesmente a união de Claro. duas vidas. São Uhum. propósitos, são libertações, são liberações. Olha, É, nossa, começou em extremamente. Abraão, mas até Extremamente. hoje reverbera. Isso aí, que lindo, Letícia. Isso mesmo, meu amor, é isso mesmo. É, nós temos aqui, a gente faz muitas, você sabe, né? A gente faz muitos cursos, muitos estudos bíblicos juntas, tal. E teve no início do ano, do ano passado, nós fizemos o que nós chamamos de orando pelo seu futuro esposo. Nós fizemos 5 dias consecutivos, Que acho que foi lindo. consecutivos, nem lembro mais, junto com a Márcia. E essas lives estão salvas, estão lá no canal do YouTube. Quem quiser, me chama lá que eu mando para vocês. São 5 dias de lives, são 40 minutos, 45 minutos de live, sei lá, não sei. Inclusive, eu tô vendo. Estou Ah, você tá fazendo. vendo? Ai, que bênção, que legal. Isso aí, isso aí. Depois Sim, me deixa saber. comecei. Eu quero sempre saber o que vocês acharam. E essas 5 lives, elas foram muito especiais, muito mesmo, assim. Porque cada dia foram tratando situações como essas. E uma delas é essa que você fala, né? Sobre entender que o casamento é algo eterno. É algo que o Senhor quer usar na terra É de uma isso aí. maneira tão poderosa que a gente não faz ideia, só quando você está vivendo aquilo mesmo, né? O canal do YouTube é o meu nome, Mary Petrus Heights Mulheres de Valor. Depois me chamem lá que eu mando para vocês, tá Meninas, bom, coloquem meninas? aí, que aí a gente fixa aqui. Se as É, suas pode meninas ser conseguirem também. colocar aí a gente fixa. Isso, pode ser também. Pra vocês Mas enfim, copiarem. é, mas enfim, o casamento ele é muito além daquilo que a gente imagina, sabe? É espiritual, é uma questão no mundo espiritual, porque o casamento é a representação do meu relacionamento com Deus. É verdade.
Forte isso. É o meu relacionamento com Deus, é o meu relacionamento com meu marido. O Senhor vai refletir isso no meu relacionamento. Ou seja, o meu marido, ele me ama como Cristo amou a igreja. É isso. É um amor incondicional, que é o amor de Cristo, é um amor incondicional, que não tem condições. Meu marido me ama linda, mas tem dia que eu tô aqui descabelada e falo, meu Deus, coisa mais linda. Eu falo, gente, aonde você viu esse lindo aqui? Né? É um amor sem condições, né? Que você pode fazer uma coisa errada hoje, mas amanhã você. E ele te perdoar porque você fez uma coisa errada, mas ele é porque é sem condições. O amor de Jesus é assim por nós, É né? Não tem verdade. condições, ou seja, não tem o se. Se você fizer isso, ou se você fizer aquilo, né? É incondicional. Então, é muito além do que a gente vai estudar o que é casamento, à luz da palavra de Deus, vai ouvir ministrações. Eu ouvia, gente, o que eu mais ouvia era ministrações sobre casamento. Eu não era casada. Verdade. Eu comecei a estudar sobre isso, comecei a entender o que era casamento. E ó, eu acho que o Senhor, você vê, no meu caso foram 3 anos, do período em que o Senhor falou comigo até eu conhecer o meu marido, foram 3 anos só. Foram 3 anos. O que são 3 anos para você viver uma vida inteira com o seu marido? E com uma estabilidade emocional, com uma cura, com, sabe? E quando você. Não pensa que eu orava pelo meu marido antes, mas depois que eu casei, eu orava mais ainda, minha gente. A guerra é maior quando você casa. Não vai pensar que eu vou ficar só na lua de mel, coisa linda, maravilhosa. Né? Não, gente. É guerra, porque o diabo, a coisa que ele mais quer é destruir casamento, ele quer destruir famílias. Por Verdade. quê? Porque essa é a base da fé cristã, é a família. É Entende? verdade. Então, meninas, se posicionem, meninos, se posicionem, não abram mão. Ah, mas não tem homem. Ah, mas não tem mulher. Se você ficar olhando ao seu redor, você não vai achar mesmo. Verdade. Você tem que olhar para o autor e consumador da tua fé. Você tem que confiar no que ele está te falando. Você tem que crer naquilo e nas promessas. Você tem que pegar a palavra e falar: Deus, aqui, ó, o Senhor falou que nós temos que multiplicar, fazer família. É isso que eu creio. Eu não vou olhar para a esquerda, não vou olhar para a direita, não vou olhar para frente, não vou olhar para trás. Eu não vou olhar para o casal daqui, casal dali, que falha aqui, que falha. Não, não vou olhar para ninguém. Eu vou olhar para o Senhor. Se você for olhar para os homens do dia de hoje, os homens dentro da igreja, às vezes, está pior do que as mulheres, do que os homens dentro de fora. É Eu sei verdade. disso. É verdade. Infelizmente, essa é a verdade. É verdade. Ah, mas Mary, então eu vou casar com um homem que não é crente, porque ele tem mais integridade, tem mais caráter. Não, minha filha. Você vai estar em julgo desigual. Verdade. É um crendo e outro descrendo. Você sai de um problema para entrar em outro pior, né? Então, muito cuidado com isso. É verdade. Ô, Melry, eu vi que tinha umas perguntas aqui que eles perguntaram como vocês se conheceram, que acho que você não compartilhou. Compartilha pra gente rapidinho, se Sim, possível. olha, essa é uma história muito longa também. Mas vamos lá. O que que aconteceu? Isso foi em 2016. Eu conheci o William em 2017. Eu sabia também que também poderia ser em 2017, porque 17 é um número importante na minha vida. É Oh, impressionante, né? Assim, a Jaina também, né, Jaina? Cadê a Jaina? Tá aí ao vivo, a Jaina. A gente tem uma história com o número 17. Mas, enfim, no ano de 2016, dezembro de 2016, eu estava. Era Natal. E eu não fui para o Brasil, porque geralmente eu ia nas férias para o Brasil para levantar recursos também, para ir para as igrejas, ministrar, pá. Só que naquele dezembro eu não fui. Eu estava na casa de uma amiga e um amigo estava com a gente também. Nós éramos assim, irmãos, irmãos mesmo, né? E aí a gente conversando, passando o Natal junto, não tinha para onde ir. Eles viraram para mim e falaram: Mary, a gente tem que casar, né? A gente tá ficando velho, né? A gente tem que casar, mas Mary, você tem que casar primeiro. Você tem que casar primeiro, porque você é mais velha, você é que nem mãe pra gente, não sei o quê. E eu falava: ai, gente, não, esse negócio de casar não dá certo, não. Daqui, deixa quieto, eu vou ser missionária, brincando. E eles, sem brincadeira nenhuma, eles pegaram o celular e fizeram um cadastro meu num site de relacionamento. Os dois. E eu, gente, a gente ria tanto. A gente ria, a gente ria. A gente era muito zoeiro, nós três, assim, muito zoeiros mesmo. E a gente ria, não sei o quê. Eu tava na faculdade, a faculdade cristã, e a gente ria, não sei o quê. Olha que, ai, a gente olhava as fotos de uns cabras lá e falava: nossa, esse aqui não, não, esse aqui não, pelo amor de Deus, esse aqui não, esse aqui. E a gente foi zoando. Só que o cadastro ficou lá. O cadastro ficou no site. Isso foi em dezembro de 2016. Quando foi em agosto de 2017, o William me mandou uma mensagem.
E ele mandou a mensagem, não foi pelo site desse de relacionamento, a mensagem chegou no meu e-mail. Se tivesse no site, eu não iria ver. Porque o site tava lá, estava bem. Mas sabe quando você nem liga pro negócio? Tipo, gente, vocês não estão entendendo. Eu era muito desligada em relação a isso. E aí ele me mandou uma mensagem, falou, olha, eu sou aqui do site, não sei o que, eu vi sua foto, gente, que mulher linda, você é super alta, né? Eu tenho 1,80 m, 6 feet. E aí ele falou assim, nossa, que mulher alta, gente, parece que você é modelo, brincando, assim, sabe, super brincalhão. Ele falou, nossa, olha, mas desejo muita sorte pra você, tal, olha, que Deus te abençoe. Eu falei, gente, quem é esse homem que manda essa mensagem? E eu, que sou a rainha de fazer amizade, né? É lógico que eu respondi o e-mail, né? A rainha de fazer amizade, vai deixar o homem falando sozinho. Eu respondo. Gente, quem me segue sabe. Eu respondo até pros cachorros. Eu respondo todo mundo. Os cachorrinhos estão falando aqui, eu tô falando dos cachorrinhos aqui fora. Eu respondi pra ele. E depois dessa resposta, gente, nós nunca mais deixamos de nos falar. Foi uma coisa sobrenatural. O Senhor fez isso. E ele me achou. Isso é importante, meninas. Vocês Aí, precisam ó. ser achadas. Vocês Exatamente. precisam ser achadas, não é ficar fuçando lá no site. Ah, eu quero conhecer esse aqui, quero conhecer esse aqui. Não, se você tá num site de relacionamento, deixa lá. Faz que nem eu. É isso que eu falo pra elas, ó. Deixa lá. Porque a pessoa, se for o caminho que Deus vai usar, ele vai te achar, ele vai vir atrás de você. E você É vai ter verdade. discernimento se é do Senhor ou não. E aí o que aconteceu? Isso foi em agosto. Nós ficamos um mês conversando, só por e-mail. Não ligamos um pro outro, nada. E a gente trocava mensagem: oi, tudo bem? E aí, que tal? Não sei o quê. Como amigos mesmo, sabe? Como amigos de verdade. E aí ele falava do trabalho dele, ele falava das minhas dificuldades da faculdade, papapá, papai. Um dia ele falou: e aí, vamos nos conhecer? Vamos nos conhecer? Vamos, nós fomos pro Starbucks. Fomos tomar um café da manhã, fomos tomar um café no Starbucks. Quando eu cheguei lá, que eu olhei pra ele, não lembrei de sonhos. Que nem eu falei, eu só fui lembrar dos sonhos, sei lá, meses depois que a gente tava junto. Mas ele, naquele dia, ele falou: eu vou casar com essa mulher. Uau. E naquele mesmo Intencional, dia, né? na- Decidido. e naquele dia, nós nos encontramos de manhã, conversamos, demos risada pra caramba, né? Porque ele é muito engraçado. E aí, eu falei pra ele: ó, hoje na minha igreja, eu era de uma igreja brasileira, eu falei assim: hoje na minha igreja vai ter um. Era 7. Ah! Eu conheci o William dia 6 de setembro, gente. Pessoalmente, né? Pessoalmente foi o dia que eu conheci ele, dia 6 de setembro, sabe? Uau. No sonho dizia que seria em setembro. Glória a Deus. E aí conheci o Ilha dia 6 ou dia 7? Não, dia 9 de setembro, porque dia 7 de setembro era a independência do Brasil, certo? E nós, no dia Isso. 9 nós iríamos fazer um evento lá na igreja, porque era uma igreja brasileira, nós íamos fazer um evento. Eu que estava organizando junto com os irmãos lá para missões, a gente arrecadar recursos tal. Não falei que a história era longa, gente? Mas enfim. Aí eu falei assim, eu vou convidar esse homem. Se ele for hoje, eu tenho que fazer o teste, porque ele tem que gostar da minha cultura e tem que gostar da comida brasileira. Se não gostar, não vou nem vou nem seguir com isso aqui, né? Eu assim, nesse primeiro encontro, eu não senti nada. Eu tava ali com o coração de amiga mesmo, sabe? E aí eu falei pra ele, ó, hoje à noite lá na minha igreja vai ter um evento, nós vamos arrecadar recursos, tal, vai ter uma comida típica brasileira. Aparece lá. Gente, não é que ele foi? Ele foi. Ele foi um americano, nunca tinha ido, nunca sabia, nunca tinha nada a respeito de cultura americana, de cultura brasileira. Ele vivia num mundo só de americanos. Uau. Chegou lá, ele falou, ele estava contando até essa semana, a gente estava morrendo de rir. Ele falou: gente, o povo só falava português comigo, eu não estava entendendo nada. Coitado. Se sentiu Ele falou que a perdido, primeira né? pessoa que recebeu ele lá, oi, boa noite, tudo bem? Ele falou: meu Deus, que é isso? O que você está falando comigo e tal? Ele era o. Não, eu acho que ele foi o único americano que apareceu nessa festa nesse dia, gente. Nossa. E ele chegou lá, eu coloquei ele sentado com uma amiga que falava, com uma amiga aqui, um casal de amigos, que falavam inglês. Eu falei: olha, por favor, me perdoe, eu não vou conseguir te dar atenção, porque eu estou trabalhando e eu estava realmente. Eu estava cuidando da cozinha, servindo o povo, cuidando das crianças, fazendo um monte de coisa. E ele fala até hoje que naquele momento, quando ele me viu servindo as pessoas, as crianças, os idosos, abraçando todo mundo, ele falou: meu Deus, Glória a Deus. eu quero isso para minha vida. Uau.
Ele falou: eu vou casar com essa mulher. Eu quero isso para minha vida. Porque ela está servindo de tanto todo o coração, né? E ela nem deu atenção para mim. Eu não fui a coisa mais importante aqui. O importante para ela foi o servir. Glória Ele a fala Deus. isso até hoje para todo mundo, né? Então, meninas, vai servir. Homens também, né? Por Homens, favor. vai servir. Olha, coisa linda. Você vê um homem servindo ao Senhor de todo o coração. Olha que coisa linda. Não tem coisa mais bonita que isso, né, gente? Não é verdade? Essa parte me emociona, né, Verdade. Delane? É verdade. Foi isso que o Senhor mostrou para ele. Ele falou: eu quero me casar com essa mulher, porque ela serve a Deus de todo o coração. Glória a Deus. Sim, falava inglês nessa época, já estava nos Estados Unidos já há um bom tempo. Já estava me formando na faculdade, sim. Alguém perguntou se eu já falava inglês, né? Então, que mais, gente? Tem mais alguma pergunta? Vamos lá, fale agora ou cale-se até a próxima pergunta lá no meu Instagram. É, gente, se tiver perguntas, podem fazer para Mary, né? Que ela vai estar aí nos. Mas nós vamos marcar mais uma vez, hein? Tem que marcar, né? Essa é Porque a a história é primeira. longa. A gente vai falando de vários assuntos, tem muita coisa que a gente pode ministrar. Sigam lá o nosso canal no YouTube, porque lá tem vários vídeos maravilhosos que eu fiz, com lives também maravilhosas. Nós estamos agora com as lives chamadas Conselhos do Coração da Mulher Casada para o Coração da Mulher Solteira. Mas, homens, vocês precisam assistir também para vocês conhecerem os conselhos das mulheres, hein? Não Verdade. deixe de participar para vocês ficarem ligadões. Vocês estão se preparando? Então, vem participar aqui das nossas lives para que vocês estejam prontos aí para servir a sua esposa com muito carinho, com muito amor. É isso. Amém? Ó, Mary, tem perguntas aqui, ó. Vamos lá. Você teve a atração física de início ou depois? Olha, eu vou dizer depois. Ele teve de início. Porque o homem é assim, né? O homem é físico, né, gente? Mas o que me atraiu no William de todo o coração, gente, não foi o físico, porque inclusive o físico, a questão é a seguinte, ele é lindo pra mim, ele é o meu amor, eu olho pra ele hoje, eu falo, meu Deus, ele é um gato, ele é lindo. Eu falo todo dia, amor, como você é lindo, nos seus olhos, eu amo, amo tudo no William. Mas, para mim, o que me atraiu realmente foi essa questão do caráter dele, um homem muito íntegro. No sonho, mostrava que ele era uma pessoa que sabia o que queria e ele era muito firme nas decisões dele. E ele é exatamente isso. O William, ele é muito bonzinho, ele é um amor de pessoa, mas quando ele fala não, eu nem insisto. Porque se ele falou não, ele sabe por que que é não. Sabe? Uma pessoa muito certa, assim. E uma das coisas que foi me agradando, que foi vendo nele, foi justamente esse coração bom dele. É, ele sempre foi muito chorão. Ele chorava quando estava comigo e falava: Meu Deus, eu nunca imaginei que Deus fosse me dar uma pessoa tão especial. E ele chorava, sabe? Ele fala: Não mereço, Deus é tão bom para mim, né? E também a questão de ver ele com a família, né? Que a família é apaixonada por ele, os pais têm maior respeito por quem ele é. Um homem muito apaixonado por família, pelos sobrinhos. E hoje ele abraça a minha família assim com todo amor, sabe? Os meus sobrinhos no Brasil, ele cuida, ele ama, né? Os meus sobrinhos, a gente está inclusive num processo de adoção de um dos meus sobrinhos para trazer ele para cá porque ele tem passado dificuldades, ele é apaixonado por esse sobrinho. Então assim, tudo isso foi somando, né, para que eu pudesse amá-lo, porque a mulher ama o que o homem é interiormente. Sabe? A mulher, ela quer ver a atitude nos homens, ela quer ver um homem de verdade se posicionando, tomando a frente, sabe? É que nem uma foto que eu vi rodando tanto no Instagram esse final de semana, né? Por causa do Dia dos Pais, né? Aquele pássaro grandão. Não sei se vocês viram, né? Um pássaro grandão protegendo a mamãe que estava abraçando os filhinhos, né? Sim. Por causa da chuva, né? É isso, o homem é isso, gente.
Homem é isso, é homem que vem com as suas asas protegendo ali, sabe? E a mulher tá ali, ó, cuidando dos pintinhos dela ali, sabe? Com todo o amor, com carinho, né? E o homem é força, o homem é caráter, é luta, sabe? E aí a gente tem que trazer isso de volta. Por isso que nós temos esse ministério, para trazer de volta o papel de quem é mulher e o papel de quem é homem dentro do reino de Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma. A mulher quer se sentir protegida, né, ô Mel, e Claro, cuidada, né? claro. O homem tem que Sim. trazer segurança, senão é Exato, complicado. exato, exato. Olha aqui. Conselho do coração da mulher casada para o coração da mulher solteira. Isso aí. Esse aí é o nosso lema agora das nossas lives. Tem sido maravilhoso. Semana que vem nós vamos ter a Raquel Mendes, uma das maiores autoridades hoje na área de finanças cristã, para ensinar você, mulheres e homens também, né? Mas o foco ali é para as mulheres sobre como ser uma excelente administradora no lar. Provérbios 31 ensina a gente aí, né? Que nós temos que ser administradoras, saber controlar, o dinheiro vem, usar o dinheiro com os recursos certos e já se preparar agora, enquanto você está solteira, divorciada, para que você não caia nos mesmos erros, né? E ser uma pessoa imprudente, gastar dinheiro com aquilo que não é pão, sabe? Preparar-se também é preparar-se financeiramente. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui. Quanto tempo de namoro até se casarem? Olha, foi rápido, né? Porque a gente tinha toda essa certeza no nosso coração. É, do namoro, noivado, a casamento foram 6 meses. Nós nos conhecemos, né, em setembro, em março de 2018, nós nos casamos. Tudo lindo, tudo debaixo da vontade do Senhor, um casamento santo, um namoro santo, é, debaixo da vontade de Deus. O dia do meu casamento foi tão lindo, eu sentia tanta paz. Eu nunca duvidei de que o William era o homem para minha vida. Glória a Nunca. Deus. Eu tinha toda a convicção no meu coração. Eu entrei naquele altar sabendo que eu estava casando com a pessoa certa. Glória a Deus é Deus. tão, Deus é tão maravilhoso. Porque foi um dia lindo, um dia de paz. Um dia antes choveu muito, um dia depois choveu muito. O dia do meu casamento foi um sol lindo, abundante e inesquecível, né? Um casamento, nós casamos na praia, né? Que Fizemos lindo. um casamento bem simples. O vídeo do meu casamento está lá no canal do YouTube também. Quem quiser conhecer, vai lá. Glória a Deus. Eu acho que as Mas, perguntas acabaram. amém. Tem Deixa eu ver outra se os aqui. dois querem vir aqui para vocês conhecerem. Vocês querem conhecer o Isaac e o William, gente? Sim, O William é pode meio trazer tímido, eles. né? Vou chamar eles aqui. Eu amo apresentar eles Pode. para você. Claro que Pera, pode. o Isaac não tem nada de tímido, viu, gente? Adora aparecer na tela. Ah, Peraí. é? Ele já deve estar se preparando para dormir. William! Hey! Hey, guys! Are you ready to go to bed? Come here. Vem, que a gente já Vamos só aguardar ela voltar e aí a gente come finaliza, here. tá, gente? Ok. Tá. Estão vindo, gente. Estão vindo. Ok. O Isaac estava se trocando, saiu do banho. Perguntaram aqui se você tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Não. Boa pergunta, gente. De todo o meu coração eu falo pra vocês, gente, não. Eu tinha pavor dos Estados Unidos, pavor. Foi briga mesmo entre mim e o Senhor, porque eu falava, Deus, se o Senhor me mandar pra China, que eu amo a China, pra Moçambique, que era a minha paixão, me manda pra qualquer lugar, mas não me manda para os Estados Unidos, Senhor, não me manda. Eu fiquei anos brigando com o Senhor até eu dizer sim pra Deus pra vir pra cá. Pra você ter uma ideia, eu consegui o visto milagrosamente, né? Porque mulher solteira, depois de 30 anos, eu já tava com 29, sei lá. As chances de eu conseguir o visto era quase zero, né? O consulado não dá visto assim pra mulher solteira, é difícil, né? Aí o homem, eu fui pra lá, assim, com o coração, falando, ai Deus, tomara que esse visto não passe. Eu fui com o coração desse jeito. E o Nossa, homem virou pra mim.
Ah, você vai pra onde? Ah, eu bem assim, eu vou pro seminário. Ah, é? Oi, surprise! Vem cá, vamos falar oi aqui pras meninas, vem cá. Mas não, eu não tinha vontade, tá? Que O meu desejo fofo, era que coisa realmente linda. seguir como missionária. Fala, oi, gente, Oi, gente. tudo Oi, bem? oi. Fala mais alto. Fala, Oi, tira a mão da boca. Fala, Que tudo gracinha, bem? tudo gente. bem? Aê, tudo bem. Tudo bem, e você? Ah, sim. Sim. Que bom. Que príncipe, gente. Lindo Bem, demais. come over here, baby. Sit over here. Say hello. Hello. It's all right. E aí, hello. Oh, 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 Hello. oh. Hello. How you doing? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? É só o que ele sabe falar, gente. Mas já tá aprendendo, né, Melly? Tá Não, não, não. I aprendendo. know picanha, Ah, ele falou que também sabe picanha, pão de queijo, pão de queijo, coxinha, coxinha, brigadeiro, brigadeiro. Só as Que coisas boas. mais? uh, do mandar aqui. Eu que mando aqui. Que legal. Só que não é verdade, né, gente? Vocês sabem quem que manda aqui nessa casa, né? Isaac has my hair. Quem manda na casa. Sério? I Oh, meu just Deus. cut my hair. É. Oi, meus amores. Que É bênção, isso, que gente. Essa é família a minha linda. família, né? Minha filha. Glória a Deus. É. You want to sit with Papa? Vai lá com o papai, vai. A gente já tá terminando aqui, tá bom? Almost there. Okay. Say tchau. Glória a Deus. Que Dá família tchau, linda. gente. Tchau. Tchau, fala boa Boa noite. noite. You do kisses? Mwah. Lindo da minha. Kisses. Ah, então kisses. Ele No kissing. gosta. Fala boa noite, gente. No kissing. No Boa kisses. Você tá ao noite. vivo aqui, meu filho? Mais de 100 pessoas aqui assistindo, você tá fazendo um negócio desse? Tchau. Ma, you want to see my new bed? Eu vou ver já já. Já tô indo lá, tá? Tá bom. Gracinha, gente. Deus Segura, abençoe. gente. Que família linda. Tá Amém. vendo, gente? Deus faz. Deus Simplesmente. O que faz. resumo, Ele Deus faz. faz. Ele faz, meninas. Ele faz. Ele pode. Ele faz. Ele faz. Confie de todo o seu coração. Amém? Glória a Deus. Mel, você pode orar para a gente poder finalizar esse momento, então, né? Amém. Abençoando aí todo mundo que tá aí, né? Nesse Amém. propósito, né? Nesse período aí de preparo, de Uhum. encontro, né? Porque esse aqui é intencional, gente. Então eu escolhi esperar, mas esse foi criado dentro do esperar, porque, tipo assim, é o pastor falou, é para encontrar. É pra encontrar, né, gente? Não é Ah, deixa só eu pra falar ficar esperando. rapidinho, que as meninas tinham pedido para falar, né? Suas meninas. Ah, é. Fala, por favor, isso. Só pra gente poder encerrar, senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente. É Mas verdade. tá tão bom que a gente nem percebe o tempo Tá passar, né? mesmo. Mas, meninas, então, eu sou a Letícia, né? Eu tô aqui juntamente com o pastor Nelson e a pastora Ângela, pra quem não conhece, eles são os idealizadores do Eu Escolhi Esperar, né? E eu já caminho com eles um bom tempo e aprove o Senhor fazer essa conexão, né? Há quase 2 anos atrás. A gente tem uma comunidade que surgiu na pandemia, que já teve vários casamentos no Telegram. Quem quiser participar, tem o link aqui na nossa bio. Já teve vários casamentos. Eu tenho várias amigas que casaram. Tô igual a Mary falou aí. Casando todo mundo. Mas vai chegar, vai chegar. Amém, tá Em nome de Jesus. chegando. Eu tenho certeza. Amém, Já os sinais estão amém. evidentes. Amém. É chegado o tempo, em nome de Jesus. Oh, glória. Então, assim, é uma bênção, gente. Lá também a gente tem uns meets, né? A gente tem passado mais aqui pro Instagram, mas nós temos meet lá separado para homens, para mulheres, dentro do nosso grupo do Telegram, né? Então, quem quiser fazer parte, façam parte. Amém. Lá tem regras, muita gente não gosta, mas nós temos regras porque nós somos cristãos. Tem que ter. Né? Então, tem que ter. não seguiu as regras, infelizmente, é banido, né? A gente pede para retira a pessoa, porque a gente sabe que tem que ter ordem e decência, né, gente? Então, Sim, é opa. assim, foi feita uma Claro. limpa recente lá, porque tava acontecendo umas coisas, e muita gente não gosta disso, o pessoal quer baderna, né? Quer bagunça. Não. Sim, Mas não porque é quer assim baderna que e as quer coisas do bagunça, Senhor. vai pro mundo, gente. Vem, que coisa É de isso Deus. aí. Então, a gente, né,
Tem as lives semanais aqui também, toda quarta-feira. Nós temos as lives aqui, né? A gente tem feito uma série de lives de perguntas e respostas. É postado vídeos também, né, diariamente aqui sobre relacionamento, tem alguns memes, mas que nos leva a refletir com alguns textinhos. Então, quem Sim. quiser nos seguir, nos Meninas, ó, acompanhar. vocês, mulheres de valor, sigam aí esse ministério, por favor, vamos colocar. Agora tem encontros, né, que vocês estão marcando, né? Sim, então, nós Conta, minha fizemos o irmã. nosso Não primeiro, esconde já a tem bênção, não, casais, minha irmã. gente, do encontro. Não é só um, tem mais do que um, tá? Desse encontro. Nós tivemos na cidade de São Paulo, não sei de onde são as meninas, se é daqui do Brasil. Brasil todo. Tudo indica que o próximo será em São Paulo novamente, porque nas enquetes que a gente tem feito, São Paulo tá ganhando de lavada, Entendi. Tá. disparadamente. E é uma benção, gente. O encontro nosso do ano passado foi assim, sobrenatural. Foi bênção. Olha lá, o Beto aí, ó. Enquanto que saiu o ouro, o Beto era da nossa equipe, porque nós temos uma equipe lá no Telegram. O Beto fez parte da nossa equipe e conheceu a amada dele no encontro. Olha, que Então, lindo! Que eles são legal! frutos, ele e a Jéssica. Eu fiquei Que muito feliz. bênção! Então, assim, Amém! fiquem à vontade, acompanhem a gente aqui que a gente vai postando, né? Assim que tiver a data também a gente divulga aqui. Vai ser uma honra ter você conosco e conhecer pessoalmente também. O mais gostoso é isso. A gente Amém! fica aqui no online, né? É, Só gente. virtualmente, mas pessoalmente é muito bom. Muito bom. Amém, amém. Que Deus abençoe grandemente esse ministério, que muitos Amém. casais se formem para a glória de Deus, né? Amém. Em nome de Que, Jesus. enfim, eu quero que as meninas se envolvam, se participem. Nós temos meninas do Brasil inteiro, tem meninas aqui dos Estados Glória a Unidos, tem pessoas de Deus. outros países participando também do Mulheres de Valor, né? E tem que fazer esses encontros aí no Brasil inteiro, né, gente? Vamos orar por isso. Exatamente. E meninas Levar essa. também, sigam aí a Melry, né? Acompanhem, perguntem o que vocês quiserem, porque ela tem Isso. uma bagagem, vocês já viram, tem Amém. experiência para compartilhar e para orientar vocês também. Mas muito Amém. obrigada, viu? Estamos aqui para somar, com certeza, para o reino, Com né? certeza, O reino, exatamente. Esse é que o o reino foco, né? cresça. Amém. Vamos orar então? Vamos Amém. orar, meninas. Então, quero direcionar aqui para vocês, homens também que estão conosco. Eu já não estou conseguindo mais ver a- Ah, voltou aqui. Eu não estava conseguindo ver as mensagens. Amém. Mas eu quero dizer uma palavra direta para o seu coração. Creia. Custe o que custar. O tempo que levar. Aleluia. Creia. Creia. Não duvide nem por um segundo do que o Senhor pode fazer. Isso é que vai fazer toda a diferença no seu processo. E pode sonhar, tá? Mas sonha alto mesmo. Porque eu, por mais que eu imaginasse na minha vida, eu nunca imaginei viver os sonhos que eu vivo hoje. Então, sonhe, porque Deus, ele ama nos surpreender. Eu sempre falo isso. Ele ama, sabe por quê? Sabe por que ele ama nos surpreender? Para mostrar que ele é Deus. Para mostrar que ele é poderoso. Para mostrar que ele tem poder sobre a nossa vida e lembrando que casamento é uma união para glorificar o nome dele na terra. Amém? Então, Senhor, eu oro, eu profetizo, eu ministro hoje na vida das minhas irmãs, Amém, e Jesus. dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, que eles vivam algo sobrenatural com o Senhor. A primeira coisa que eu peço a Ti, Senhor, é confirma claramente o coração de cada um que aqui está nessa noite. Os planos que o Senhor tem para eles. Se é casar, que assim seja. Se não é para casar, que assim seja também. Que o Senhor Amém, dê a paz, o discernimento, que o Senhor dê clareza, que o Senhor mostre de claramente, Deus. Mas eu também sei, Pai, que o Senhor é o Deus que, conforme a tua palavra em Salmo 34, o Senhor realiza o desejo do coração. Deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do nosso coração. Então eu quero me deleitar em Ti, Senhor, e apresentar, ó Deus, o coração de cada irmã e cada irmão que está aqui nessa noite. O Senhor pode, aleluia! E nós cremos no Seu poder infinito. O Senhor tem prazer em formar famílias. E eu peço, Deus, que haja nessa noite, Deus, uma liberação no mundo espiritual. Homens e mulheres vão se encontrar. Libera, Deus, libera no mundo espiritual. Prepara, faz uma preparação em tempo recorde, Deus, no coração desses homens, dessas mulheres que estão aqui, Senhor.
essas 64 pessoas que estão aqui, as muitas que entraram já saíram, as muitas que vão assistir depois. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que haja uma liberação no mundo espiritual a respeito de uma promessa do Senhor sendo se cumprindo, Deus, na vida sentimental. Assim eu profetizo, Deus, toda a unção que o Senhor tem dado sobre mim para ministrar ao coração de pessoas solteiras, viúvas e divorciadas, ó Pai. Eu peço de todo o coração que o Senhor honre a fé dessas pessoas, honre a fé delas, ó Pai, de te buscar, de serem usadas pelo Senhor através do casamento, porque esse é o maior ministério que o Senhor pode estabelecer na terra, Deus. Eu te agradeço desde já pelos milagres, eu te agradeço desde já pelos testemunhos, Deus, que nós vamos ouvir aqui. O meu não vai, meu testemunho vai ser fichinha, Senhor, perto do que nós vamos ouvir aqui, testemunhos lindos de histórias de amor que o Senhor está escrevendo através da Thaís, através da Roberta, através da Leia, através da Vanilda, através da Clicilene, de todo mundo que está aqui, Senhor. Não esquece de ninguém, Senhor. Não esquece de ninguém, Senhor. Vai escrever no nome de cada uma dessas irmãs aqui nessa noite, Pai. E que elas possam ainda nesse ano, Deus, viver o sobrenatural do Senhor sobre a vida sentimental delas, ó Pai. Assim eu oro, assim eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, E glória vamos a orar, hein, Deus. gente? Vamos orar pelo seu futuro esposo. Adquira o e-book lá. É baratinho, é preço de banana aí para você fazer 31 dias de oração. Eventualmente a gente faz juntas também. Nós fazemos juntas, porque a gente, para incentivar, encorajar umas às outras, nós oramos os 31 dias juntas e fazemos encontros semanais para orarmos naquele dia. E tem sido lindo, tem sido. Tudo que Deus está fazendo aqui é bom demais. Tá bom, Glória a meninas? Deus. Um grande beijo, meninas e meninos, né? Ó, tem homens aqui também, me É, perdoe, que tem eu tô tão vários acostumada a aí. falar com o público feminino, né? Mas olha, eu quero honrar vocês, meninos que estão aqui, dizer que é uma bênção, sabe? Vocês estarem aqui, porque às vezes, Letícia, eu percebo nesse ministério assim de adultos solteiros que os homens se fica assim meio retido, ai, não vou Verdade. participar, ai, não sei o quê, meio cheio de preconceitos, né? E eu quero Verdade. falar para vocês, gente. Vocês estão no lugar certo. O homem tem que se preparar também. É Meu isso Deus, aí. mais do que a mulher até. Porque o chamado Verdade. do homem para ser marido é ainda uma responsabilidade muito maior do que a da mulher. Porque ele é o que vai liderar, ele é que vai ser o pastor, ele que vai ser aquele que vai representar Jesus dentro daquela É casa. verdade. Então, em nome de Jesus, homens, se posicionem mesmo, continuem aqui nesses grupos, porque Deus vai honrar vocês e vai te dar uma esposa linda, abençoada, consagrada, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Glória a Deus. Que Um beijo bênção, para Mary. todos. Obrigada, tá? Obrigada Amém, por por aceitar o nada. nosso convite. Foi muito precioso. Amém. Eu só tô aqui correndo um pouquinho, que eu gosto de colocar o Isaac para dormir também, orar com Tranquilo. ele. Mas a gente vai se E falando, tá? tá bom. Até Você a vai deixar próxima. salva essa live? Você Vai, salva? O que vai que você faz? ficar. Vou Ah, tá salvar. bom. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Fiquem com Beijo. Deus Deus. Tchau, abençoe, gente. gente. Até mais. Não esquece de compartilhar comigo a live, tá? Sim, pode deixar. Beijo, Tchauzinho. tchau. Beijo. Gente, é isso. Então nós vamos encerrando. Que Deus abençoe vocês. Obrigada a todos que ficaram aqui até agora. A gente passou um pouquinho do horário, mas glória a Deus, porque o Senhor bradou poderosamente aqui nessa noite, né? Mais uma vez nós somos impactados pelo cuidado, pelo amor de Deus sobre nossas vidas, né? Mais uma vez. Que Deus abençoe vocês e até quarta-feira que vem. Tchauzinho.